A LAF em mais um título, Copa Lupicínio Rodrigues. Dessa vez não foi tchau de mão aberta, foi com as duas mãos, 10-2 no montante. Que decisão para a LAF, que momento histórico para o futsal do Vale do Taquari. A gente vai falar, obviamente, vai estar repercutindo esse campeonato, Liga Nacional e muito mais nessa edição que está começando, então não sai daí, que em 30 segundos está no ar, está em jogo. Segunda-feira, dia de estar em jogo, aliás, está acabando o ano, Papai Noel está quase aí, né? Veio mais presente para o Vale do Taquari, a LAF conseguiu mais uma taça, ela não está presente hoje no estúdio, porque o nosso capitão Marcelo Giba acabou não trazendo ela, mas tu sabe que título está sendo conquistado e também vagas, né? Vaga, por exemplo, na Liga Nacional, a LAF que tem uma projeção aí de conseguir jogar no ano que vem contra as grandes equipes do Brasil. Obviamente que para Lajeado vai ser fantástico, para os atletas da LAF, os que ficarem aqui, que permanecerem também, comissão técnica, tenho certeza que a direção já está vendo direitinho todos esses detalhes, até porque jogar uma Liga Nacional não é nada fácil, está iniciando, está em jogo e só com notícia boa para o futsal. Seja bem-vindo, Felipe Schmidt, também Marcelo Giba, capitão da equipe da LAF. O cara deve estar com... Ele já é um pouco mais forte do que eu, assim, né? Bem mais. Mas deve estar cada vez mais forte, né? Porque tá levantando troféu pra caramba nesse ano de 2014. Felipe Schmidt, seja bem-vindo ao Taijô. Que bom poder contar contigo de novo aí. É bom estar de volta, né? Maravilha. Mesmo que seja um dos últimos do ano, ou será o último. É o penúltimo. Temos mais um pela frente. Mas que bom, prazer aí de novo estar podendo falar com a nossa turma. Hein? Falar de Campeonato Brasileiro também, né? Porque acabou, o Grêmio acabou bailando na curva, Internacional conseguiu vaga, aliás, um jogo fantástico, o He-Man no final virou ídolo, né? É, mas faz parte, né? O futebol é isso. O Wellington Silva, então, né? O que dizer do Wellington Silva? O He-Man, de vez em quando, aparecia, né? Em alguns momentos e até marcou gols importantes, por mais que seja muito questionado pelo torcedor e tem limitações técnicas, é normal. Mas o Wellington Silva acabou determinando que o Internacional vá direto para a fase de grupos da Libertadores. Foi um ano complicado para a dupla Grenal, né? Teve o Internacional com a conquista do Campeonato Gaúcho, o Grêmio de novo passando o ano em branco e mesmo o Internacional garantindo a vaga para a Libertadores, teve algumas atuações complicadas, né? Não foi tão merecedor da classificação, mas como o futebol é uma caixinha de surpresas e o futebol é muito objetivo, né? É aquele que consegue fazer e alcançar os seus objetivos, não interessa de que forma, né? O importante é somar os 3 pontos. O Inter em alguns momentos fez isso e por isso chegou lá. Bom, a gente vai falar com o Felipe Schmidt sobre o Campeonato Brasileiro, obviamente sobre futsal. Tá acabando o ano, queria mandar um abraço pra galera da LAF. Mandar um abraço, obviamente, pro meu amigo Ed Show, o cara tá arrebentando nos dribles. Um abraço pro meu amigo Edson, conhecido também como Pé de Chumbo, cara que veio do Acre pra Lajeado agora pro mundo todo através da TV Univates. O cara tá sendo conhecido como Ed Show. Marcelo Giba, tu é um dos responsáveis aí pela... Dá pra se dizer que, não pelo momento do Edson, mas pela aposta do Edson ter chegado até Lajeado, o próprio técnico Giba também de ter conseguido segurar o cara no momento de muitas críticas, e o Edson é uma das surpresas boas, né? Um dos caras que conseguiu ajudar a LAF a conquistar mais esse título. E meus parabéns, Marcelo, que legal conseguir mais uma taça pro Vale do Taquari, a LAF representando muito bem aí a região. Boa noite, Marcos, é um prazer estar aqui, agradecer mais uma vez o convite. E como você falou aí, acho que sensação de dever cumprido, né? As nossas conquistas, os objetivos traçados foram alcançados. A equipe está de parabéns. E o Edson, falando dele, o Ed Show, ele jogou comigo uma Taça Brasil em 2012. E eu vi nele, e não sou empresário nem nada, mas a gente que está no futsal há um tempo já sabe quando um jogador tem condições de jogar em outro nível. E eu comentei com o Giba, e o Giba teve o interesse, sabia que era um cara trabalhador, o Edson é um cara que treina muito, e por isso fez a temporada que fez. Eu acho que é um cara que acredita no potencial dele, mas mais que isso é o trabalho. Ele treina muito e é um guri dedicado, tem 21 anos o Edson, então é um cara que vai aprender muito ainda no meio desse futsal. E se Deus quiser, vai ganhar muito dinheiro nesse nosso mundinho da bola pesada. E vai nos emprestar 5 pila, tenho certeza. Até porque ele trabalha tanto que mudou, né? O cara era conhecido como pé de pantufa, né? E virou pé de chumbo justamente porque
revelou aqui, o Eduardo Coelho, também o Rafinha no programa anterior, que a cada treinamento, quando acaba, ele continua e segue batendo na bola, bola em movimento, para aprender justamente a pegar pesado na bola. Eu não quero ficar na frente mais da bola, o cara tá batendo muito forte nela. Felipe Schmidt, me diz uma coisa, foi uma temporada fantástica, né? 45 jogos da LAF, foram várias competições e uma aposta da diretoria, né? Porque se a gente for analisar, a gente tem ali as pessoas que movem a LAF. E aí eu não vou citar todos os nomes, né, para não ser injusto, mas vou dizer então o nome do presidente, o André, que é que leva a LAF. E foi um momento importante, eu acho, para a comunidade começar a reconhecer o futsal da região, né? Porque é um projeto que existe desde 2006. Muitas vezes o torcedor não apoia em algumas competições que não tem um nível maior, alguns jogos que não são tão importantes, mas agora chegou o momento crucial, né? Ou apoia, porque se vai ter uma projeção nacional, aí é importante não ter só os abnegados, mas toda a comunidade empurrando também a LAF, né? Eu me lembro que no ano passado foi montado um grupo qualificado, né? Mas como a gente sabe que no futsal, seja no interior ou capital, ele é muito difícil. Aliás, ele às vezes transcorre com mais sucesso no interior do que propriamente na capital, né? Porto Alegre, para se ter uma ideia, a gente não tem futsal, o que é uma pena, né? A gente não tem na nossa capital, daqui a pouco, alguém que possa sustentar isso. Nós temos a CBF. Teve o Inter como um time vencedor que acabou, né? Mas desaparecendo. Aí chegou a se cogitar a volta do Grêmio em determinado momento, depois acabou Tínhamos a Ubra em recuando. Canoas ali, que é metrópole, né? Mas nós não temos nenhum clube, né? Canoas Metrópole, lembrou bem Marcelo Giba, ele que é cidade, natural, né, de Canoas, não podia deixar de fazer o merchan, né? Mas eu me lembro no ano passado que foi montado o grupo da LAF, um grupo qualificado, logicamente que não era um grupo completo, né? Porque a gente vê aí equipes como a CBF, como o Atlântico e a Soeva, que nós temos que usar como referência, né? Porque hoje estão numa liga e estão lá com 12 jogadores que podem rodar e o nível não cai muito. A gente sabe que a LAF ainda não tem essa condição. De repente, agora na liga vai ter essa possibilidade, né? De poder contar com um número maior de jogadores, até porque o ano foi desgastante, foi longo. Mas no ano passado eu me lembro que foi denominado o ano da LAF, antes mesmo de começar a temporada. Só se inverteu, né? O ano da LAF foi 2014, não há como questionar isso. Conquista de uma Liga Sul, aí rompendo fronteiras, né? Teve a Copa Lupicínio, que foi a equipe conseguiu, acho que só no início teve um tropeço contra o Sananduva. Que foi depois daquela pausa, né, de estadual. E tem mais um detalhe, na verdade a LAF é bicampeã dessa competição, não com o mesmo nome, mas é o mesmo formato. Ano passado era a Série Ouro. Da competição que foi no primeiro semestre do ano passado, que, aliás, a taça veio aqui naquele momento, quando eles conquistaram, depois de ter passado aí por vários estabelecimentos de Lajeado, a taça veio para o estúdio aqui do Tá em Jogo no ano passado, e diz que a alma dela ainda está perdida por aí. Mas a taça da conquista da LAF do primeiro semestre, na realidade, é o repeteco agora, né? Porque mudou o nome, então Copa Lupicínio Rodrigues, mas é a mesma competição, onde as grandes ditas equipes que jogam Liga Nacional, que são as três, a Soeva, a CBF e também o Atlântico de Erechim, estão fora, né, Felipe? Dá para colocar, né? O time é bicampeão, na verdade, né? Até porque só mudou a denominação da competição. Mas foi um ano realmente fantástico, né? O time perdeu 2 partidas em casa, que foi para Sananduva, ainda depois de uma parada longa. Tivemos problemas aí com o campeonato estadual. Eu tenho certeza que um time que tinha qualidade também, né? Porque qualidade. Chegou onde chegou no estadual também. Campeão estadual sub-20 também. Eliminou a CBF, né? Exatamente. Pouca coisa. Então, a gente teve aí a possibilidade de acompanhar um ano onde a equipe perdeu só 2 partidas em casa, que foi para o Atlântico, num momento que eu acho, Gibinha, se as 2 equipes chegam iguais, é outro jogo. Eu acho que a LAF vinha de uma maratona grande e o Atlântico só treinando, porque já estava fora da Liga Nacional. E algumas coisas eu também não consigo entender, né? Porque pressionaram para que o jogo acontecesse no sábado e já na quarta-feira de novo, né? Sendo que o jogo aconteceu na quarta, daí a LAF foi eliminada e depois veio acontecer agora só no sábado o primeiro jogo. Então, quer dizer, o Atlântico, ele Sem pressionou porque ele sentia que se as coisas fossem de igual para igual, pelo momento que a LAF vinha vivendo, olha, não sei não. E tanto é que o jogo lá foi enroscado, né, pro time de Erechim. E agora perdeu o primeiro jogo da decisão para a Soeva. Então, realmente foi um ano que eu nem colocaria algum adjetivo a mais ou acrescentar algo para esse ano. Eu acho que a LAF fez aquilo que tinha que fazer realmente. Não era nenhuma exigência ganhar o campeonato estadual, por exemplo. A gente sempre tem as referências. E mesmo assim pulou uma etapa que conseguiu chegar numa decisão de semifinal, coisa que não havia acontecido. Ficou na frente de uma CBF, né?
e jogando de igual para igual com todo mundo. Quer dizer, lá eu me recordo que a derrota em Erechim, na primeira fase, veio de erros de arbitragem, e aí teve a derrota. Aqui na primeira fase foi 1-1, a CBF veio aqui e perdeu, lá foi um jogo onde tinha bastante gente Jogamos fora. em 5. Então complicou. Então, quer dizer, jogou de igual para igual, só não veio a conquista do Campeonato Gaúcho esse ano, né? O que daí seria uma coisa fora do normal, estratosférico, como diria o Moisés, né? Gosto de usar esse termo. Mas, no mais, foi um ano que não tem nem o que colocar e nem o que tirar. Pois é, e a gente tem daí projeção de campeonato nacional, Felipe. Dá para se dizer que é um chão muito diferente do que a LAF jogou até então. Nesse momento, a segurança é o mais importante, é o se precaver dos possíveis problemas, é o pensar em que vai saber que não só que vai bater com o Falcão da vida, porque o Falcão no mano a mano ali eu passo por ele, mas a questão do... Não a questão do individual dos atletas, não pensando em quem vem, em quem vai, mas em sentido de estrutura e instituição a LAF. Não é um momento talvez delicado para se jogar ou era realmente a hora da LAF ir para uma competição como essa? Para a gente que analisa de fora, a análise ela pode ser um pouco mais fácil, né? Mas tem algumas questões importantes que a gente tem que colocar. Pode ser cedo, né? Para um time que tem 7 anos de história. Não sei se em alguma equipe que... A não ser aqueles projetos malucos que alguns empresários aparecem. Foi o caso do Santos agora, que veio, já foi embora de novo. Né? Quer dizer, ganhou, então isso também não serve, né? Se é para vir jogar uma temporada e ir embora, mas não é o caso da LAF. A LAF já é um clube que, por mais que às vezes a gente não consegue observar ginásio cheio, lotado e torcedor incentivando tanto, é um clube que já ganhou o carisma do torcedor. Quer dizer, muitas vezes não vai para o ginásio, mas quando a gente sai lá de dentro do ginásio, todo mundo quer saber como é que foi a LAF, né? Tu vai no centro, e todo mundo comenta, que legal, olha só, os caras estão representando bem. Então esse carisma se criou. E esse é um cuidado que tem que ter, né? A gente tem exemplo do Bira aí, que não termina. O Bira não termina nunca, por mais que não tenha jogado estadual, tá aí com as suas escolinhas e tal. Mas acaba acontecendo o quê? O Bira era uma equipe que vinha jogando consecutivamente o campeonato estadual. Só que ela atingiu um nível acima da média. Que nem o Univates Savates. Exatamente, que é jogar uma Liga Nacional de Basquete. O time jogou. Aí o que acontece? O torcedor fica exigente, né? Ele está jogando Campeonato Gaúcho, daqui a pouco ele já está começando a jogar Campeonato Brasileiro. Então, quando tu não vai de novo para uma competição a nível nacional, tu fica só no mundinho aqui, dentro do estado, começa a desvalorizar o produto. Aí o torcedor não vai. Então, o que acontece? O Bira entendeu de que é melhor, às vezes, você não participar e daqui a pouco buscar algumas alternativas para voltar de novo ao cenário nacional, propriamente o torcedor ficar ali meio naquela situação de para quem já jogou Liga Nacional, vou lá ver Campeonato Gaúcho. Então, tem essa dificuldade. Mas eu acho que, do jeito que as coisas aconteceram para a LAF, eu acho que não tinha como negar essa possibilidade de participar, né? As coisas foram tomando uma proporção muito grande, foi muito rápido, e é claro que tem que ter cuidado com isso. E como eu disse, é muito fácil a gente sentar aqui agora e falar, né? O que pode acontecer, o que não pode, se está certo ou se está errado. É um passo violento, né? Um passo muito grande, mas com responsabilidade. Pelo que eu conheço do presidente André, que é um cara que todo dia eu estou conseguindo admirar mais ele, né, pela postura que ele tem, o Alex, né, que tem essa questão assim muito mais coração, de fazer as coisas bastante na emoção, né, tem a Mari, tem toda a turma, o Xande, né, então tem uma turma boa por trás disso, né, e eu tenho certeza que pelo carinho que eles têm com a instituição ALAF, o passo está sendo dado dentro daquilo que eles entendem de que é o correto, realmente. Daqui a pouquinho tem segundo bloco do Tá em Jogo, não sai daí. Também tem matéria completa dessa vitória. Aliás, eu, com todo respeito à cidade de Itapera, a equipe do América, que, aliás, fez uma baita de uma competição também, vice-campeões aí da Copa Lupicínio Rodrigues. Mas, meu amigo, foi um passeio. Daqui a pouco tem matéria completa, então não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo. Na última edição, para ti que acompanha o Tá em Jogo, ou simplesmente está trocando lá da Globo para cá e está assistindo o programa, eu falei com o Eduardo, preparador físico da LAF, e eu perguntei para ele insistentemente com relação ao futuro. O que a comissão técnica iria fazer na última edição do Tá em Jogo. E a todo momento ele me respondia, obviamente, que ele ia esperar passar o sábado, esperar passar a competição, Copa Lupicínio, até pela questão ética.
E agora é aquela pergunta, Marcelo Giba, tu fica? Meu futuro também está indefinido. A diretoria falou que sim, tem o interesse de renovar, mas não sentamos ainda, como você falou, não deu tempo. Ontem ainda estávamos comemorando na nossa conquista. Então acho que a partir de hoje, entre hoje e essa semana, no começo da semana, devo sentar com a diretoria e conversar e ver qual vai ser o meu futuro. Pois é, porque é importante, na verdade a imprensa, ela não pode, obviamente, estar simplesmente especulando por especular, ela tem que buscar informação e ter a confirmação disso. Então por isso que tu fica, Marcelo Gibano? Ainda não sei, realmente. Então, O que se avalia nessa hora? É legal saber o que se avalia nessa hora, né, Marcos? Porque eu acho que, pelo que eu observei ali, todo mundo tem o desejo de ficar. Mas dizem que a carreira de jogador de futebol ou futsal, ela é mais curta em relação a qualquer outra profissão, porque tem uma hora que o corpo diz, deu, chega, não dá mais. Então esse é o momento de sempre estar buscando a valorização. O que se analisa agora? É realmente o fator financeiro é quase 100%? Ou daqui a pouco a cidade, a adaptação? O que se avalia nesse momento, hein, Jimmy? Eu sou um cara assim, a gente fala, né, na linguagem de futsal, eu não sou um jogador de fazer leilão. Eu avalio, como você falou, o projeto primeiro desse clube, onde hoje a LAF é um clube que me passa 100% de confiança, é um lugar que eu estou feliz, né? Minha esposa é aqui de Lajeado, já estou bem instalado, só que como o Felipe falou, nossa carreira é curta, sou um jogador que tenho 31 anos e, consequentemente, uma temporada bem feita aparece propostas boas, né? Mas como ele falou, hoje eu estou bem instalado, vou sentar com a diretoria e vou procurar permanecer. Vou sentar e vamos tentar fazer de tudo para permanecer. Só que, como ele falou, não podemos perder as oportunidades também. Se, consequentemente, aparecer alguma oportunidade muito boa pro Marcelo Giba, né? Infelizmente, eu vou deixar a LAF com uma tristeza muito grande, porque é um clube que me acolheu muito bem e é um clube que cresceu, como você falou, em pouco tempo. Não foi por sorte, foi resultado, mas sim por competência de uma diretoria, que eu acho que não trata, a diferença da diretoria da LAF é porque ela não trata o jogador como um jogador, ela trata como um integrante da família. Eu acho que a LAF, como todos sabem, é uma família, né? Os Favaretos ali, o Alex, a Mari, o André, que é o marido da Mari, que é o presidente, eles são uma família e tentam te dar o máximo de conforto possível, né? Então você se sente em casa realmente aqui na LAF e é isso que está dando o resultado. Minha intenção, com certeza, eu não tenho problema nenhum em ficar na LAF, só vou sentar com a diretoria e conversar e ver qual é o melhor para o meu futuro. Uma disputa da Liga Nacional, para ti que é um cara que já está colocando aí, tem 31 anos, já teve a possibilidade de disputar essa competição, já praticamente ganhou tudo que poderia ter ganhado já vivenciando o futsal. Ela ainda atrai, eu não falo nem em relação só ao Marcelo Giba, aos outros atletas, de que modo ela também influencia daqui a pouco naqueles que estão aqui em permanecer e quem está fora daqui a pouco de também chegar aqui? Liga Nacional é o ápice, né? Acho que você jogar uma Liga Nacional, você vai estar jogando contra os melhores da categoria, os melhores do futsal. Então, todo jogador quer jogar. Eu tenho 31 anos, mas posso ganhar muita coisa, mas no meu coração quero ganhar muita coisa ainda. Eu acho que a partir do momento que eu perder essa vontade de ganhar, não vai ser nem aqui na LAF, nem num time de Sorocaba, por exemplo, do Falcão, que eu vou continuar jogando. A partir do momento que eu não tiver esse desejo de vitória, de continuar sendo vencedor, como eu consegui nessas 2 temporadas aqui na LAF, como você falou, tá levantando troféus, eu acho que aí eu vou parar de jogar. Mas eu acredito que isso está longe ainda. Acho que tenho muito desejo de ganhar títulos, tá a cada dia melhorando mais, trabalhando mais. Sou um jogador que eu tenho 2 temporadas na LAF e eu acho que faz 15 anos que eu jogo futsal profissionalmente, eu nunca tive nenhuma lesão séria. Isso também agradeço a Deus por não ter nenhuma lesão, mas também me cuido muito. Acho que o treino, você treinar forte todo dia e com certeza com uma comissão técnica como a gente tem aqui, o Eduardo Coelho e o Giba, são umas pessoas que entendem o jogador e sabem o momento de cada um, quando precisa, a gente fala na nossa língua do futsal ali, quando precisa tirar o pé um pouco, economizar um pouco no treino. Eles economizam, mas também quando a gente tem que treinar forte, a gente treina forte de verdade e isso acaba te condicionando e você acaba não tendo lesões. Então é o que eu falei. Minha vontade é sempre estar ganhando. Eu acho que quem não é visto não é lembrado. Então, se você
está vencendo, as oportunidades vão vir. A Liga Nacional com certeza é um atrativo a mais que a LAF vai conquistar. Não sei se tem a confirmação já, mas se realmente participar dessa competição é um atrativo a mais. Com certeza, muitos jogadores vão querer vir para cá e, consequentemente, os que estão aqui vão querer ficar. Pois é, agora na fala do Marcelo Giba, nas duas perguntas do Felipe, dá para se observar, obviamente, o carinho que os atletas da LAF têm pela cidade, têm pela direção, pelos torcedores, mas eu acho que também tem o outro lado. Eu acho que os torcedores e a própria direção também gostam muito desses atletas que fazem parte do grupo da LAF. Acho que essa recíproca é verdadeira, porque se a gente for analisar, hoje a LAF é reflexo, eu acho que, obviamente, do técnico Giba, da direção, mas acho que tu é um dos jogadores principais dessa imagem que a LAF passa, principalmente de guerreira dentro das 4 linhas. Porque o fato de se atirar numa bola e sair, vibrar junto da torcida, é uma característica do jogador de futsal, mas tu faz muito isso. Tu busca muito que o torcedor jogue com o time da LAF e faz com que, obviamente, as pessoas gostem do futsal daqui, porque é um futebol aguerrido, é um futebol que vai pra cima, que busca a vitória, que ao mesmo tempo é um time que, acho que a grande característica de vocês é realmente a marcação, um time rápido, mas que tem uma marcação muito forte. Eu acho que se existe realmente esse carinho de vocês por eles, acho que deles para vocês também é a mesma coisa, no mesmo grau, com certeza. Com certeza, e eu até esqueci de citar uma pessoa, esqueci não, né? Não citei aqui, mas a gente tem o tio Beto, né? Que a gente fala que é o pai de todos, né? O pai de todos aí, o comandante da família ali, Favareto, mas com certeza o nosso paizão ali na LAF é um cara que é um idoso, mas um idoso jovem. Ele brinca no dia a dia com a gente, ele tá sempre brincando. Uma pessoa não dá que pra se facilitar com o tio Beto ali, né? O tio Beto é matador, né? Então a gente não. tem que... Não, mas o tio Beto é um cara que... Eu acho que o dia a dia com ele se torna mais feliz. Ele é um cara que tenta... Que tem o seu valor ali, e um valor muito importante dentro da LAF, né? Que é um cara que a gente gosta muito. E é por isso, como eu te falei, é um sentimento mesmo de família. E nós, jogadores, eu, em muitas entrevistas, fui perguntado e acabei frisando que a união do nosso grupo nunca foi falada, foi sim transparecida. Eu acho que a imprensa notava isso, a gente não precisava acabar um jogo e falar essa vitória foi porque o grupo é muito unido. Não, a imprensa mesmo citava isso, falava da união, do companheirismo. E isso foi demonstrado dentro das competições, numa Liga Sul, onde você fica 4 dias só com seus companheiros dentro de um hotel, né? Você trabalha todo dia e isso acaba fazendo muita diferença. Eu acho que o nosso grupo ontem, a gente brincava em muitos momentos da comemoração, a gente se abraçava e acabava até se emocionando, porque realmente o destino de cada um, o futuro de cada um agora é incerto. Gostaríamos muito de continuar, seguir carreira juntos, mas a gente sabe que isso, na maioria das vezes, é quase impossível, né? Mas o que fica realmente é essa amizade. Eu acho que ontem a gente se abraçava na comemoração e realmente se emocionava, sim, pelas conquistas, mas pelo amigo que você acaba conquistando e talvez ano que vem não esteja junto. Mas com certeza, como aconteceu com o Bruno e com o Jamur, a gente acompanha, fica feliz pelo sucesso. Jamur fez uma grande liga, assim como o Bruno. Conquistaram o Paranaense, né? Acabaram de conquistar o Paranaense no sábado também. Acompanhei os gols, o Jamur fez gol lá. E isso é o que deixa a gente feliz. Eu acho que essa amizade é o que fica. Os títulos você acaba ficando na história, não são esquecidos, mas ficam para trás. O dinheiro a gente vai gastar, independente se você ganhar 10 mil ou Não mil gasta reais. tudo, pode nos emprestar, né, Felipe? Você vai gastar, mas a amizade é o que realmente você acaba valorizando por você chegar numa cidade. É como eu falei, se um dia eu for jogar em outro lugar, eu sei que eu chegar e jogar contra a LAF, eu vou poder chegar. Torcedor, diretoria, companheiros de time, a própria imprensa, a gente tem uma amizade e eu sei que eu vou ser bem recebido aqui. Pois é, e aí entra uma questão também que acho que é importante ser ressaltada no programa, que eu não poderia deixar de falar com o Felipe sobre isso, que o Marcelo Giba agora tocou muito nessa questão da união do grupo, da parceria, da valorização da direção com os jogadores. Eu comentei que também esse assunto é recíproco, o torcedor gosta dos jogadores e sim acontece. Mas acho que quando se pensa num campeonato de nível nacional, onde a gente tem uma imprensa que também está em volta, a gente tem uma comunidade em volta, não só de Lajeado, mas do Vale Taquari, o poder público também tem que dar uma atenção especial para o time. Até porque se a gente for analisar, não levantando bandeira política nenhuma aqui, mas pela questão justamente daqui a pouco da conservação do ginásio, onde treina a equipe da LAF, além de jogar bola
entre aspas, que é como é dito no negócio do futsal, de jogar, por exemplo, num complexo esportivo e fazer alguns treinos. Treinam também no Claudião. Eu já presenciei muitas vezes o Claudião sujo, a quadra escorregadia. Isso para um jogador é um perigo, porque ali também tem treinamentos de equipes de patinação, por exemplo, e que também tem seu espaço e precisam ter seu espaço no município, até porque tinha uma região que é muito próspera com relação a diversas modalidades. Na patinação vai bem, no vôlei vai bem, no futebol vai bem, em todas as modalidades. Mas eu acho que o poder público vai ter que dar uma atenção especial, mas eu digo assim, especial mesmo, assim, olhar a LAF como o time que está representando a nível nacional a cidade de Lajeado e aí se preocupar com os detalhes, porque sem isso, sem ter o poder público também empurrando a LAF, se torna um pouco mais difícil. Não digo que é impossível, porque é óbvio que as empresas, as instituições vão estar por trás, mas o poder público vai ter que ser parceiro, como sempre foi da LAF. Mas esses detalhes, assim, tem que estar sempre junto, né, Felipe? Sem dúvida nenhuma, né? Porque se nós não tivéssemos hoje toda essa estrutura que foi montada pela Univates, se dependesse do governo municipal, não teria a possibilidade nenhuma de participar, né? Porque hoje o Nelson Branquer, que é o mais próximo de dar essa possibilidade pela estrutura que tem, né? O nosso ginásio Claudião, ele não dá as mínimas condições para se jogar. Nem um campeonato estadual, quanto mais uma liga. E veja bem, muito menos para treinar. Eu acho que é importante a gente colocar isso. A questão que a gente coloca aqui no programa não é, volto a frisar, não é uma questão política, partidária em nenhum momento. Mas é uma questão da estrutura que precisa ter para se jogar uma Liga Nacional, e simplesmente isso. Não é somente da administração atual, né? A gente está falando das que passaram também, que tem essa responsabilidade. Eu sei até que a administração atual estava tentando recursos, já foram até a Brasília para tentar fazer uma... Que já tiveram, na verdade, algumas reformas também já na quadra, né? Mas ainda é insuficiente, né? Dentro daquilo que se precisa. Então, eu acho que vai ter que entrar em campo sim, Marcos. Porque eu acho que você participar de uma Liga Nacional é o nome da cidade, né? Não é só o nome da LAF, é da cidade, é da região do Vale do Taquari que vai estar envolvida. Então, eu acho que a rapaziada vai ter que se mexer sim para modificar um pouco essa estrutura, porque a Univates, ela vai dar a possibilidade, com certeza, de realizar os jogos, mas ela também tem que dar prioridade aos seus alunos. Os alunos também precisam usar essa estrutura. Então, não é sempre que o ginásio vai estar à disposição também, né? Então, precisa do quê? Precisa de outros locais para se treinar. O Nelson Branquer seria ótimo se tivesse toda a estrutura ali mobilizada para que realmente acontecesse as reformas. Agora, do jeito que está, fica um pouco difícil. Então, o pessoal vai ter que entrar em campo também, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Daqui a pouco tem terceiro bloco do Tá em Jogo, não sai daí, a gente volta a falar sobre a LAF, tenho certeza que tu quer ver os gols, mas a gente vai deixando pro final dessa edição para te continuar também assistindo, que a gente não é bobo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais Tá em Jogo. Terceiro bloco do Tá em Jogo, aliás, Felipe Schmidt, Gilmar André renovou, né? Renovou. Terminou o jogo lá em Itapera. Só para traduzir, né? O Gilmar André é o Giba, né? Para quem não conhece. Exato, comandante da LAF. Olha, eu tinha uma convicção de que ele não permaneceria para a próxima temporada, por tudo que a gente observou do trabalho dele, né? É claro que ele tem uma ligação muito forte com a LAF e a renovação, ela, de acordo com o presidente e com o próprio Giba, ela aconteceu antes mesmo de ferver os bastidores, né, com a possibilidade da Liga Nacional. Então, o acerto, de acordo com o presidente, já havia acontecido, mas nos surpreendeu. Eu achei que agora começaria as conversas e tal. Não, tá renovado, foi colocado em primeira mão até no microfone da Rádio Independente depois do jogo. O presidente já abriu e escancarou. E eu acredito que com a permanência do Giba, essa semana se confirme também a permanência do Eduardo Coelho, né? E aí a comissão técnica permanece. Até porque jogar tantos jogos como o time jogou, e jogos decisivos, e terminar correndo como terminou em Itapera... E quase sem lesão, né? Renova agora com o Eduardo, né? Porque, na realidade, o Eduardo teve aqui na última edição do programa e a gente comentou sobre essa questão, porque o Eduardo não tem uma vida longa também no futsal, né? Ele veio do futebol. 2 anos. Agora então, é a temporada, na verdade, a temporada dele é com o Giba. Então, tem toda a questão também de sintonia, né? Foi um negócio que fluiu, porque se tu for analisar, o Giba, como técnico, também não tem uma carreira longa, né? O cara parou de jogar futsal faz pouco tempo. Aliás, fazia gol, que é uma barbaridade. A gente até brincava com o Eduardo, que até ele chegar no passado na LAF, ele não podia votar, né? Porque ele não tinha título. Então... mas exatamente, acho que toda essa trajetória dos dois também se criou, essa sincronia, acho que é um negócio que
vai gerar novos frutos, né? Não tem como não pensar de outra forma, né? Obviamente que o futebol, como o Felipe falou aqui, é uma caixinha de surpresas, né? Mas, na realidade, o fato de não se apostar neles talvez fosse até uma maneira de não estar valorizando o que aconteceu até agora, né? Porque a LAF também é uma equipe, a gente não pode esquecer, que não tem uma estrutura nem próxima das outras equipes que já estão jogando Liga Nacional aqui do estado, por exemplo, né? Se a gente for ver, a Soeva talvez ficasse mais próximo, mas mesmo assim já tem um número de jogadores muito maior. A Atlântico de Erechim tem uma estrutura muito maior, questão financeira de caixa muito maior do que da LAF. A CBF então não se fala, né? E que não vem representando tudo que a gente espera da CBF nesse último ano. Mas é um momento que talvez a LAF, como a quarta força do estado, pode começar por baixo, mas pode galgar seu espaço também, né? E a gente vê assim, como você falou, a final do Gauchão hoje é Atlântico e a Soeva, né? Erechim e Venâncio Aires. E são duas equipes que no cenário nacional, na Liga Nacional, não chegaram no mata-mata. Ficaram na segunda fase. Ficaram no meio... estavam até na mesma chave. Infelizmente, caíram na mesma chave. Tiveram que se confrontar cedo. E acabaram não classificando. Então a gente vê o quanto é difícil jogar uma Liga Nacional. Falamos num Gauchão... E quem não classificou... a única equipe que classificou para o mata-mata nem chegou na semifinal. Não, né? chegou na semifinal do Gauchão, foi a CBF. Então a gente vê o nível da competição na qual a LAF tem a chance de disputar agora. A gente fala muito aqui, quando a gente fala em Gauchão, de referência nesses três times da Liga, né? Atlântico, a CBF e a Soeva, e que acabaram não chegando onde se estruturaram para chegar. Então a gente para e pensa que é uma dificuldade muito grande. Então, tanto diretoria como jogadores vai ter que estar preparado, porque é uma jornada bem complicada. Pois é, não chega a ser uma jornada do Hobbit, né? Mas é uma jornada longa. Se a gente for analisar o grupo hoje, Marcelo Giba, de todas essas pessoas que passaram por essa temporada da LAF ali dentro das 4 linhas, a gente vai ver que é extremamente reduzida. A primeira coisa, óbvio, todo mundo já sabe dessa história. Mas a gente sabe também que foi o ano em que a LAF teve 2 quartetos para rodar e não cair qualidade. Porque no ano passado, a gente comentou até isso antes de começar o programa, a gente teve jogadores que daqui a pouco tinham um diferencial, até técnico, né? Tinham jogadores que tinham uma habilidade diferenciada, o caso do Jamur, um finalizador como o Bruno Petri. Tinha o próprio Duda também, um jogador que pensava muito ali dentro das 4 linhas, mas o time da LAF acabava oscilando. No momento que acabava a perna da galera do quarteto inicial, os outros que entravam não davam tanta conta do recado como aconteceu esse ano. O Duda até saiu em meia temporada. Saiu, foi pra Itália, né? Tá fora do italiano lá até hoje, né? A gente perdeu o Duda. Pois é. E era o capitão da equipe naquele momento, né? Se a gente for analisar, Marcelo Giba, a questão desse time que tá hoje, dá para se dizer que essa galera toda consegue representar Lajeado e Vale do Taquari numa Liga Nacional? O time é qualificado, como você falou. Tínhamos as peças ali, o Giba conseguia, dependendo do jogo, montar o quarteto que ele queria, né? Não é que eram 2 quartetos, mas sim, ele tinha 8 a 10 peças que ele podia fazer a leitura dele de jogo e montar o time para o que ele precisasse no momento da partida. Só que precisa ser reforços, porque se realmente confirmar, acho que são 5 competições, acho, para Copa dos Vales, que tem a confirmação, Gauchão, Liga Sul, com o título da Lupicina a gente conquistou a vaga novamente, Superliga e Liga Nacional. Então são 5 competições e com 2 quartetos, como você falou, 10 jogadores, você não consegue jogar esse tanto de competições, até porque você vai ter que contar um pouco com a sorte. São cartões, lesões, e felizmente esse ano, nessa temporada, nossa equipe não teve muito cartão e não teve lesões, então isso ajudou muito. Mas com certeza, uma Liga Nacional, você tem que ter no mínimo 12 a 15 jogadores aí, num nível bom, para tu conseguir manter um campeonato regular. Felipe, dá um patamar aí, Liga Nacional e Superliga. Eu ia mesmo colocar isso, o pessoal às vezes confunde um pouco. Exatamente. Né? A Superliga, ela vem de encontro à conquista da Liga Sul. Sim. É isso, né? Então, você vence a Liga Sul e vai se cruzar agora com as equipes das outras regiões que acabaram conquistando o título, e vem também o campeão da Liga Nacional. E o campeão da Liga Nacional, da Taça Brasil e o SED, se eu não me engano. São 8 equipes. As 5 regiões, né? O campeão de cada região. O campeão da Taça Brasil, da
Liga Nacional e o SED. Eu não sei como é que está sendo, pelo menos em alguns anos era realizada aí numa semana. Como é que está agora a Uma Superliga? semana. É assim, Superliga em uma semana. Se decide uma sede. Sim. E Superliga e Taça disputa. Brasil, eles têm as mesmas disputas, né? São Me corrijam, o atual campeão da Superliga é o Atlântico de Erechim? atual campeão da Superliga. Eu sei que no ano passado foi campeão da Liga Sul. Eu até acho que foi. Superliga, sim. É. Ganhou de Maringá, se eu não me engano. É isso aí, nacional. né? Foi um ano de grandes conquistas do Atlântico de Erechim, Superliga. E aí depois também tem a competição... Ganhou a Libertadores, o Atlântico. A Libertadores só que também. é que eu falo, a Liga Sul, a Copa Lupicínio te dá a vaga à Liga Sul te dá a vaga à Superliga e a Superliga acaba aí. Aí é o limite. A Liga Nacional, que muitas vezes foi comentado em algumas reportagens que a Superliga daria essa vaga à Libertadores. Não, essa Superliga não dá vaga à Libertadores. O que dá vaga à Libertadores é a Liga Nacional. E o Atlântico chegou na Libertadores de que forma? E Taça Brasil. Taça Brasil. Campeão da Taça Brasil e Liga Nacional vão para Libertadores. Se fosse Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, no futebol. E a Taça Brasil tem a sua vaga campeão gaúcho. Campeão gaúcho vai para a Taça Brasil. Pois é, e o fato de enfrentar essas grandes equipes, Felipe? Porque uma coisa é o que a gente estava comentando de uma equipe do Rio Grande do Sul, por exemplo, que já está acostumada, já tem o hábito de jogar todos os anos uma competição nacional, como é o caso da CBF, por exemplo. Já é difícil, né? Se não montar o plantel direito, se não esquematizar tudo nos mínimos detalhes, dá cacaca. Jogar um campeonato desses, num primeiro ano, o importante é apostar todas as fichas no primeiro ano, montar um cano de time e fazer bonito, montar um time, digamos que, não vou dizer o time mediano, mas um time que vai ficar na metade ali da tabela, tá? Ou é um time que vai com recursos mínimos só para ficar ali na parte mais de baixo da tabela, já que a gente sabe que não cai, mas tá nesse primeiro momento. O que é o mais importante, assim, olhando uma competição de fora e sabendo que a direção da LAF tá correndo e batalhando muito para conseguir recursos para jogar uma competição dessa? Eu entendo que o primeiro ano ele é para aprender, né? Eu pelo menos penso dessa forma, porque você tem que analisar vários fatores. O primeiro, é muito bom pelo menos a gente que acompanhou os trabalhos, a gente conseguiu observar que o grupo fechou, né? E foi um grupo que entendeu o que a LAF pretendia para essa temporada. E eu acho que está entendendo também o que a LAF quer para a próxima temporada. Então, a primeira ideia é manter exatamente esse grupo de jogadores, que aí a gente estava até colocando, que tinha a possibilidade de 8 aí, eram 2 quartetos, e aí mais o Chico. Então, eu acho que a ideia é manter esse grupo, que é um grupo bom, é um grupo de aprendizado, também para uma liga. Alguns vão estar aprendendo também, outros já tem uma rodagem, que é o caso do Marcelo Giba e do Chico. E aí, claro, você trazer alguns atletas, né? E aí eu penso que pelo menos 4 jogadores diferentes aí que poderiam agregar bastante, ou até 5, né? Aí vai de acordo com o que o financeiro permitir. Mas eu acho que não adianta você trazer 12, 13 jogadores de ponta hoje, né? E daqui a pouco não saber muito com o que tu está lidando, né? Então eu acho que é um ano de aprendizado. Não que seja uma situação para você entrar e levar a pancada de todo mundo, porque daí ocorre uma desmobilização, mas ao mesmo tempo, né, ter essa ideia, principalmente o torcedor e aqueles que estão ali investindo, que o primeiro ano é para tentar entender como as coisas funcionam. A partir do segundo, sim, dá um passo um pouco maior, aí vem o terceiro e aí quem sabe a consolidação. Mas eu acho que o primeiro ano é um ano de muitos cuidados, de entender de que o resultado dentro de quadra é importante, mas ele não é o mais importante nesse momento. Eu pelo menos penso dessa forma. Não, e esse ano a gente teve um exemplo aí, acho que se a LAF quisesse se agarrar em algum exemplo positivo numa Liga Nacional, que foi a equipe de Blumenau. Foi a primeira participação da equipe de Blumenau. Não tinha nenhum dito estrelas, que a gente fala futsal, não fez nenhuma grande contratação, mas tinha sim jogadores competitivos, vencedores, e que já vem há algum tempo jogando junto lá em Blumenau e que fez a diferença. Blumenau acabou chegando na fase do mata-mata e perdeu para o time de Sorocaba, o time do Falcão. Acho que perdeu 2-1 em Sorocaba e empatou em Blumenau num jogo que vinha vencendo de 4-1, onde o time do Falcão empatou no goleiro Linha no final. Então é uma equipe que fez uma excelente liga no seu primeiro ano, sem um investimento muito grande. Claro que se você, como ele falou, se o orçamento permitir, com certeza você tem que trazer grandes jogadores acostumados com Liga Nacional a investir. Só que eu acho que, como ele falou, um primeiro ano de ALAF,
o mais importante seria essa base, né, que faz a diferença você olhar para o lado e já conhecer e saber como o seu companheiro gosta de jogar, como ele gosta da bola, eu gosto assim, meu passe é assim. Isso faz muita diferença na hora de você estar jogando contra os times grandes. Daqui a pouco tem mais, tá em jogo. E aí sim, no último bloco, através da internet, univates.br/TV, ou então o canal 15 da NET Lajeado, que diz que no final desse ano a gente vai ter um presente de Papai Noel, NET vai estar digital, parece que sim, segundo informações da própria NET. A gente vai te mostrar então, daqui a pouquinho, no último bloco do Tá em Jogo, como é que foi a vitória de 6-2 no montante 10-2 para a LAF, título de Copa Lupicínio Rodrigues. Eu também tenho uma dúvida, que eu acho que eu consegui pescar uma coisinha aqui do Marcelo Giba com relação ao gêmeo. Daqui a pouco, não sai intervalo. Quarto e último bloco do Tá em Jogo, de imediato. Vitória, 6-2 da LAF, mais um título, Copa Lupicínio Rodrigues. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto falando com a galera aqui. Mesmo com vantagem do primeiro jogo, a LAF pra cima. E com 12 minutos já veio o resultado. Bola pra Rafinha e 1-0 pra LAF. Com 15, Pelé fez de tiro livre. 3 minutos depois, chegou a vez do capitão Marcelo Giba mandar para o fundo do gol. A LAF 3-0. No segundo tempo, a LAF fez o quarto gol. Aí uma tentativa de reação do América. Marcelinho fez aos 12 da segunda etapa. E aos 14, no segundo chute pro gol, Ranieri empolgou a torcida da casa. 4-2 em Itapera. Só que na hora da pressão, o América esqueceu um detalhe. O goleiro Chico, que vai muito bem com os pés. De cobertura, quinto gol da LAF. Edmar aproveitou a bobeira e decretou o 6-2. Resultado: a LAF bicampeã da competição e com vaga garantida para a Liga Sul do ano que vem. Pois é, uma vitória, um 6-2. Marcelo Giba, quando acabou a partida aqui em Lajeado contra o América de Itapera, que aliás veio com a torcida organizada, Comando Vermelho, se eu não me engano, tentou fazer um barulho, pressionar, obviamente que lá o caldeirão foi maior, mas aqui veio uma vitória extremamente expressiva, né? Veio um 4-0, e aí lá, depois daquele, deu um certo tumulto ali com um jogador do América, naquele momento, um enrosco com o Juninho dentro da área da LAF. Depois disso, parece que ia se criar um clima de maior rivalidade. Parecia ser que lá o negócio vai ser mais difícil para a LAF. Lá ganhar vai ser muita vontade mesmo de vocês. E chegou um placar extremamente elástico, onde talvez os 2 gols não representem muita coisa do que a América fez. O Felipe também pode comentar sobre isso, mas um 6-2, imaginava que poderia ter sido uma vitória assim, com esses números? Porque o jogador geralmente vai dizer, isso no placar não representa o que foi dentro da partida. Mas sobrou a LAF nesse jogo de novo, né? Eu dei uma entrevista lá até pro Felipe mesmo, antes do jogo, e ele me perguntou se todo aquele cenário montado ia atrapalhar ou de alguma forma influenciava negativamente na nossa atuação, ou no, como a gente ia atuar, né? Se ia mudar a forma de jogar em algum momento. E eu acabei falando para ele que não, que eu acho que tudo que se monta fora da quadra, tá fora da quadra. Então, dentro da quadra, você tem que ter a mesma atitude, e a gente foi para lá com o mesmo nível de atuação e com a mesma forma de jogar que tivemos aqui em Lajeado. E começamos bem a partida e fomos para uma primeira etapa com 3-0 na frente. E eu comentei pro Felipe que
você tem que sempre manter o foco e tudo, mas sabíamos internamente, isso confiança da gente, porque tivemos 45 jogos, como você falou, na temporada, e eu acho que, se eu não me engano, em 2 ou 3 jogos sofremos mais que 2 gols. Né? Então a gente sabia internamente que não ia ser naquele momento que a gente ia sofrer mais que 3 gols. Que a gente queria muito aquele título e isso fez muita diferença. Eu acho que, independente da torcida, de tudo que havia contra a gente, também haviam 50 torcedores da LAF apaixonados que nos acompanharam no ônibus e que estavam fazendo a diferença e nos dando o entusiasmo a mais necessário para que a gente buscasse essa grande vitória. Com certeza o placar foi inesperado, mas foi construído com solidez. Eu acho que a equipe buscou, em nenhum momento deixou de atacar, conseguiu manter o controle do jogo. Acabamos tomando 2 gols no goleiro Linha, mas conseguimos já fazer o 5º logo depois de sofrer o 2º, o que deixou mais tranquila a partida, e eu acho que em nenhum momento a gente fugiu das nossas mãos essa taça. Felipe, o Marcelo Giba agora comentou da questão do não ter sofrido muitos gols. O time da LAF, talvez ele comece pelo Chico, né? Porque foi um cara que já tem mais de 100 gols, mas digamos que isso é o plus dele. O fato dele fazer gols que ajuda, aliás, fez gol nessa partida, agrega aí muito. Fez um golaço, mas, né? Mas, na verdade, o cara... E antes do gol, ele fez uma defesa importante. Aí é que tá, é que ele é 4-2, o cara é um baita fez goleiro. A defesa e fez o gol. É um baita goleiro, sabe? Experiente, rodado, um cara que passa a segurança pro grupo. Ranzinza. Aí é o Marcelo Giba que tá falando. Nesse momento, pensar no Chico é pensar talvez nesse processo de ter a base da LAF pro ano que vem, né? Eu acho que a gente sempre brinca, né? Que todo grande projeto, grande time começa por um grande goleiro. E eu acho que pela experiência que o Chico tem, nem se questiona, né? A tentativa da manutenção dele para a próxima temporada. Acho que começa já pelo Giba, né? A forma como ele faz a estruturação da equipe. Aí, claro, passa pelo Chico, que teve um ano muito bom. Não sei se o Chico teve um ano tão bom assim em outras temporadas. Ele sempre foi um grande goleiro, mas ele teve num ano realmente fantástico, né? E aí, claro, conta também com a colaboração do grupo que se entrega ao máximo, né? Para que isso aconteça. E acho que um dos segredos aí, para quem observou a partida, o América é uma equipe que jogou igual durante toda a competição. Uma equipe que pega a bola, vai para cima, e o time da LAF já tirou o espaço na quadra do adversário mesmo. E aí você praticamente liquida com a principal característica do adversário, e aí em alguns momentos eles tiveram que se livrar da bola. Se livrando da bola, eles têm um pouquinho mais de dificuldade em jogar. E aí a LAF tomou conta do jogo. E a pressão virou contra eles do Caldeirão, a pressão né? virou contra, né? Porque aí foi o primeiro gol, aí tinha lá um árbitro lá que estava meio se engraçando, mas o Quaresma pelo menos, né? Segurou, né? Segurou as pontas. Quem era a arbitragem? Quaresma e quem era o outro? O Amaral, né? Isso. Então, teve essa dificuldade no início da partida, que eu entendia de que daqui a pouco ia se complicar, mas o Quaresma, pelo árbitro que é, a gente sabe que quando ele quer ser correto, ele sabe ser, né? E também não sentiu pressão, não sentiu absolutamente nada e marcou aquilo que tinha que marcar. Tanto é que marcou 2 tiros livres naquela ideia, né? De que não tinha como não marcar as faltas, né? Porque foram escancarados, mas tem árbitro que, né, segue o jogo. E não foi o que aconteceu. Então, acho que tudo contribuiu realmente para que o título acontecesse. Pois é, a gente comentou aí ao longo de algumas edições do programa, em algumas outras visitas de atletas da LAF, que aliás não foram poucas, e se levantou muito a questão da marcação do jogo aguerrido, que eu comentei antes com o Marcelo Giba, só que ele deixou um negócio ali meio quicando antes que eu pesquei. Porque eu achava que em jogos difíceis, clássicos, normalmente rivalidade, pegar aí, digamos, no estado aqui, tá? A LAF e a SAF. Se a gente pegasse a LAF e a Soeva, ou, por exemplo, muitos jogos que aconteceram agora de a LAF e a STF, a marcação era cada vez mais forte. E eu sempre pensava que era o Lucas ou o Thiago Selbach que ficava com a responsabilidade de pegar o Linguiça, que é o jogador da STF. Mas nesse momento eu percebi que o cara responsável por parar o Linguiça era tu. Não, tô fora. Tô fora. Eu acho que o responsável mesmo em parar a linguiça tem que ser o Chico, né? Que é a nossa última componente da defesa. Então o Chico que segura a linguiça. Então, bom, então tá. Então agora no final da temporada a gente começa a perceber que não eram os gêmeos, que aliás eles tinham a dobradinha na linguiça, que era dobravam o Lucas e o Thiago para marcar o Linguiça.
Não é o Marcelo Giba, que eu achei que era o marcador da equipe, mas sobrou então pro Chico. Mas é um cara que não deixou passar de jeito nenhum linguiça em nenhum momento, né, Felipe? Ainda bem, né? Ainda bem, tanto é que eliminou a STF, né? É, fantástico. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o grupo da LAF, ele se superou a todos os momentos. No momento que o Chico falhava, ou no momento que o Marcelo Giba... Aliás, o Marcelo Giba quase não fez gol contra esse ano, Marcelo Giba. Fiz um só. Fez um só, tá? Mas para deixar a marca. Desviado, lá na Liga Sul, hein? Mas no momento que aconteceu uma falha, por exemplo, assim, os outros jogadores, eles não simplesmente brigavam e discutiam em quadra, né? A gente via que tinha cobrança, mas era uma cobrança sadia no sentido de fechar um espaço ou dobrar uma marcação, fazer uma cobertura. Então, acho que isso é reflexo realmente do banco da LAF, mas principalmente da característica desses jogadores. O próprio Edson, se ele se firmou, e hoje é o Ed Show, né? Tá dando dribles fantásticos, Lambreta lá, Damião e tudo mais. Aliás, o Damião não tem dado mais Lambreta. Se esse cara, por exemplo, conseguiu se firmar, é por causa da influência desses outros jogadores que deram suporte para ele fazer isso, né, Felipe? Não, sem dúvida. E eu me recordo que o Edson sofreu algumas críticas até no ano passado, porque se entendia que não estava pronto, né? E a direção, o técnico Giba, todo mundo apostou, entendendo de que não, é um jogador que tem essa possibilidade, né? Inclusive nós, em alguns momentos, eu te confesso né? Eu te confesso, inclusive já conversando com o Edson, a gente já falou sobre isso, eu não lembro de alguém da imprensa dizer, por exemplo, em algum microfone, que o Edson era um cara para ficar. Dizer que o Edson daqui a pouco poderia ser um dos caras que iam sair daquele grupo dos que estavam vindo de 2013 para 2014. Mas eu não lembro de ninguém defender o Edson no sentido de, não, é um cara que... E o Giba foi um cara que sempre apostou nele, né? Em vários momentos eu conversando com o Giba, eu questionava ele, por exemplo, o Edson fica, o Coutinho vai ficar, esses jogadores que estavam da base ou que ainda não tinham tido possibilidade de ficar, e ele sempre apostou nisso, né? Eu acho que é uma característica que é um cara que realmente, como o Marcelo Giba comentou no intervalo, enxerga realmente o jogo, né? Ele enxerga quando tá ali à beira da quadra, enxerga os jogadores que tem, sabe do potencial que cada um apresenta, né? Que a gente teve jogadores que não serviram, caso do Biro, do McDowell, do próprio He-Man, são jogadores que não serviram para a LAF e foram ditos pelo Giba que não serviam porque não faziam parte também das características do time que o Giba monta, né? Tudo é muito relativo, né? Se a gente for observar aí, se trouxe jogadores já com nível de Liga Nacional e que não deram certo. A gente teve aqui Nenê, a gente teve Vitor Hugo, a gente teve bons jogadores que passaram por aqui hoje. Então, o Elisandro, que passou até por seleção brasileira, veio o Mac e o Biro no ano passado, né? Então, nem sempre vai funcionar, né? Por mais que os dois últimos aí que eu citei já são jogadores mais experimentados, né? Já estão indo mais pro final, na reta final. Mas o Biro, eu acompanhei esse ano, ele jogou vários jogos. Campeão paranaense. Campeão paranaense. Então, quer dizer, né? Tudo às vezes não se encaixa, né? Às vezes não se encaixa. E o Edson, acho que ano passado, de alto nível mesmo, foi as primeiras competições dele. Copa dos 20 Vales, segundos, Marcelo Giba, para responder. A final da Copa dos Vales foi muito boa, mas é como a gente falou. Ele tem potencial, cara. É saber trabalhar e botar esse potencial dele no alto nível de jogo, como é as competições que a gente tem para enfrentar. Queria te agradecer demais a participação e a parceria ao longo desses 2 anos que tu está junto da LAF. Não sei se o Marcelo Giba, se ele não fica. Gostaríamos, obviamente, que o Marcelo Giba ficasse, porque é um cara que realmente também sempre nos recebe super bem, é um cara que manda a verdade, não é aquele cara que fica enrolando, tá? Porque a gente sabe que às vezes acontece isso, né, Felipe? Mas queria te agradecer demais a parceria, os títulos que tu trouxe para Lajeado, para o Vale do Taquari. Tu sabe que a própria imprensa cresce quando o time de futsal, o time de futebol cresce também. Então, gostaria de te agradecer em nome da LAF aí. Valeu por mais título, acho que foi um ano fantástico. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado pelo convite e não é clima de despedida, né? Como eu falei, eu ainda vou conversar com a diretoria e quero ficar. Eu acho que é uma equipe que me acolheu, é um ano promissor, foi um ano bom e 2015 é um ano promissor. Então, a gente quer fazer parte disso. Que o Papai Noel traga aí, né, Felipe, um título, quem sabe, de Liga Nacional para a LAF, é o que a gente espera, né? Valeu, obrigado pela presença. Eu até não vou tão longe, viu? Eu vou dar uma chance para a galera nesse primeiro ano, aí eu vou pegar leve, só para, né, entendendo que é um ano para tentar amadurecer. Eu acho que vai ser fundamental nesse sentido. Mas eu acho que... até pro Giba, né? Tu vai ter que aguentar bastante o Marcelo Giba ano que vem, eu acho, pelo menos. Bom, vamos torcer para isso. Aliás, se o Papai Noel não trouxer o título, quem sabe o Papai Noel me traz uma salada de maionese lá da fruteira da Hidráulica, e Felipe, fala lá com a Dona Marlene. Abraço pra Dona Marlene, tá encerrado, tá em jogo. Na segunda-feira que vem tem mais, aliás, o último dessa temporada 2014 está acabando, a gente vai se despedindo na próxima segunda-feira, a última edição desse ano, então não perde, amanhã tem reprise
de manhã, na terça-feira e na quarta, às 9h30 da noite. A gente volta segunda-feira que vem, quem sabe com a renovação do Marcelo Giba. Um abraço, até lá, tchau!